Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar hibiscos, cor de rosa. E o texto que eu escolhi está em Tiago, capítulo 5, versículo 11, que diz assim: Eis que temos por bem-aventurados aqueles que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é misericordioso e piedoso. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar pelas folhas, eu vou te mostrar como que eu vou fazer, embora esteja entrelaçado, ó, tem uma folha por baixo da fita, aqui tem outra por cima da fita. Eu vou fazer aqui do lado esquerdo essa ponta, só para mostrar como que eu vou trabalhar a cor. Pincel número 8, aparadinho, eu vou começar preenchendo essa folha com verde soft. Ela tá por trás da fita. Não precisa preencher assim, ó, muito certinho, tudo bonitinho, não, porque depois a gente vai fazer outra mistura. E aí ainda tem o acabamento, ó, preenchi ali. Agora eu vou usar o rosa inglesa. E vou fazer aqui, ó, na ponta, eu vou fazer um detalhe, ó, tá vendo? Pôs um pouquinho de tinta, dei uma misturada. E agora eu vou trocar de pincel. Peguei um pincel número 6, que tá mais gastinho, mais aparadinho, durinho. E vou fazer assim, tá vendo o risco do meio? Ó, com verde pinheiro. Aqui não tem tinta, aqui tem tinta. Eu ponho a tinta para cima. Agora, você viu que eu deixei, em cada folha eu ponho aqui essa ranhura. Esse é o lado que você vai puxar a sombra. A sombra aqui é o verde pinheiro. E você vai fazer assim. Você vai dando pinceladinhas e deixando essa ranhura. Deixa arranhadinho. Depois eu pego mais um pouquinho de tinta, eu coloco do lado contrário, lá no contorninho em cima do risco e dou uma puxadinha para dentro. Perceba que isso daqui sempre vai fazer um V. Daqui eu desço, daqui eu subo. Aqui, ó. A outra, esta daqui. Então, eu vou colocar o verde soft. Você pode usar cores parecidas, tá? Não precisa usar essas exatamente que eu tô falando. Quando eu mostro assim, ó, nem preenchi direito aqui que eu quero jogar o rosa inglesa. Quando cada trabalho eu procuro fazer tons diferentes de verdes, usar para você poder ter sugestões diferentes de cores de folha. Porque se eu usar sempre as que eu gosto bastante de oliva, mas você viu que eu quase não uso oliva, de vez em quando. Ah, tem um pedaço ali embaixo, ó, que eu tenho que terminar. Aqui eu já vou fazendo a ranhura. E aqui um pouquinho só. Você viu como nem precisa encher inteirinho? Pode deixar assim, aproveita aquela base que você tem com o verde soft para deixar a cor bem suave, bem mais delicada. Pronto. Eu tô trocando de pincel a cada vez, tá? Ó, continuação aqui. Riscadinho pra cá. E um pouquinho riscadinho pra cá, que é a continuação daquele ali. Vou fazer mais uma. Ah, eu vou botar... Aqui tem uma dobrinha. Não, eu faço essa daqui também. Só pra garantir que você vai saber fazer essa dobrinha. Preenchi. Você viu que eu nem cheguei com muita tinta lá em cima?
porque eu quero que o rosa apareça. Mas você não deve colocar uma metade de uma cor e outra metade da outra cor. Nunca. Sempre faça uma passagem com essa cor, ó, dá uma misturadinha. E agora o outro pincel. Comece sempre por essa linha e não precisa levar lá no topo. Olha, vai puxando, deixando arranhadinho. Depois eu venho aqui, ó, do outro lado e vou puxando, deixando a ranhura. Se você passar muitas vezes o pincel, você acaba desmanchando essa ranhura e ela deixa o trabalho mais interessante. Eu vou colocar uma dobrinha nessa folha aqui, ó, nesse espaço. Então, eu vou usar o verde soft, depois que pintei a folha normalmente. E vou fazer isso aqui, ó. Agora, eu vou trabalhar com o pincel zero e com o verde pinheiro de novo. E vou fazer aquele acabamento. Ó, são detalhezinhos. Por isso que você não precisa se preocupar muito em cobrir todo o contorno quando você está fazendo, porque depois a gente volta fazendo um pouquinho de contorno, acentuando aqui ó, o cabinho, já vou deixar aqui verde pinheiro, acentuando essas ranhuras, pode até colocar alguma assim ó pro outro lado. Olha, ali já tem acabamento, agora vamos aqui. Não precisa contornar inteiro, tá? É algum detalhezinho assim, ó. Uma ranhura, duas ranhuras, aqui um pouquinho, o cabinho. Olha aí, aqui eu tenho bastante curvinhas, então vamos fazer assim. Vou fazer aqui, sumiu, fiz aqui, sumiu, fiz aqui, sumiu. Viu que não foi inteiro? Não precisa. Aqui, aqui ficou um borradinho, então eu aproveito para dar uma arrumadinha. Nas curvinhas eu gosto de fazer esse fundinho. Um pouquinho de ranhura, uma, duas e já chega. Então, as folhas eu vou fazer desse jeito. Mas eu ainda vou fazer essas duas aqui para você ver. Só que agora eu vou adiantar uma folhinha aqui embaixo para deixar um pedaço da fita para já eu te mostrar inteiro. Quando eu vou fazer uma fita toda retorcida, eu tenho, para ela ficar bem natural, eu tenho que saber onde que tá as sombras. O que que são as sombras? Sombra, ó, minha mão já tá começando a fazer sombra. A luz bateu aqui no meu dedo e lançou sombra lá embaixo no pano. Então, quando eu tenho uma dobra, eu tenho uma parte que tá por cima e uma que tá por baixo. Aqui ficou por baixo, fica mais escurinha. Aqui, ó, eu tenho só um ponto no cruzamento aqui das fitas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a sombra aqui, ó, desse ladinho. Aqui eu vou deixar iluminado, aqui eu tenho uma dobra, uma torção. Então, eu vou deixar essa parte aqui, ó, escurinha. Depois aqui, eu tenho essa fita por cima daquela. O que que acontece? Essa daqui ficou mais escurinha. Então, eu vou levar aqui, ó, a sombra pelo meio. Aqui eu tenho uma laçada que dobrou nesse lugar. E essa daqui tá por baixo. Então, eu vou puxar a sombra aqui, ó. Aqui a folha tá por cima, então vai um pouquinho de sombra. Aqui a folha tá por cima, vai um pouquinho de sombra. Feito isso, eu vou colocar o rosa inglesa. Agora, naquela área de sombra, você viu que eu não cheguei com o rosa inglesa? Porque eu já vou começar colocando o vermelho queimado. Um pouquinho só do vermelho queimado. Aí, lavo o pincel e vou fazer o outro pedaço. Vou colocar
também o rosa inglesa. Eu não cheguei com o rosa inglesa aqui na área da sombra, porque eu quero colocar a tinta direto no pano. Quando eu coloco o vermelho em cima do rosa, ele já fica um pouco mais clarinho. E eu quero que ele fique bem escurinho só ali. Por isso que eu não coloco por cima. Agora, o próximo pedaço. Aqui, ó, eu vou colocar até embaixo uma linha. Depois só vou limpar o pincel. O pincel tá bem limpo, eu já pego direto o vermelho queimado e já vou colocando. Olha, se você tem dúvida, pegue uma fita e dobre. Você vai ver onde está a luz e onde está a sombra. Ah, cada vez eu lavo o pincel. Esse é o pincel batendo na caneca, tá? Tem gente que pergunta o que é esse tonho-tonho. Agora eu vou pôr o branco. O branco é a área de luz. A área de sombra foi definida pelo vermelho. A área de luz, ela já está definida pelo rosa inglesa. Só que eu vou definir ainda mais. Eu vou dar mais visibilidade com o branco, que é um pouquinho só, mas faz bastante diferença. Agora eu posso fazer mais essa viradinha aqui para você ver. Rosa inglesa, que você pode substituir por rosa chá, rostinho de boneca, rosa, o que mais? Ah, qualquer tom. Inclusive pode mudar os tons. Eu gosto de ver trabalhos quando eu dou uma sugestão de cor e a aluna pega e transforma, faz de outra cor. Nossa, eu gosto muito de ver. E daí já é experiência para mim. Tipo, esse dá certo, esse fica bonito. Ó, já tô colocando o rosa inglesa, já vou colocar o vermelho queimado, que pode ser substituído aqui por vermelho profundo, por vinho, uma cor prima. Aqui, ó, eu não posso fazer isso, porque essa parte tá por cima daquela. Então, eu tenho que terminar com essa tinta aqui e de leve fazer ali, ó, aquele cantinho. Aqui já pode ficar bem escurinho. Olha como fica perfeita a dobrinha. Não se esqueça que se você pegar muita tinta no pincel, você acaba tendo que preencher muito o rosa. E a gente não quer isso. Ó, agora eu vou pôr o branco. O branco, ele sempre vai ser aquela incidência de luz maior. Aqui, ó, que tá por cima. E depois aqui, que tá por cima. Olha aí que legal. Eu posso fazer um acabamento com o próprio vermelho queimado. Aí, onde tem o vermelho queimado, eu faço o contorno com ele. Aqui, ó, eu tenho o vermelho queimado. Ele vem sumindo. Aqui também, ó, ele vem sumindo. Aqui tenho um pouquinho. Meu verde ainda tá molhado, tenho que tomar cuidado. Aqui eu posso fazer um pouquinho. Aqui posso puxar também. Você viu que eu não tô puxando ele pra cima do branco. Não precisa. E se ficar muito forte, o que que você faz? Você volta com rosa inglesa ali, ó, em cima. Você vai ver como vai ficar bem bonitinha a transição. Aqui eu já vou fazer agora com o branco. Às vezes a gente passa tinta e
o risco aparece. Então, essa é a hora. Se bem que o fundo depois vai resolver isso. Mas essa é a hora de você fazer o contorninho e resolver esse problema. Esse contorninho, ele vai bem em cima do risco. Ó, aqui é o branco que passa. Ó, o branco vem de lá e passa um pouquinho aqui, sem misturar, ele só mistura desse outro lado. Aqui também, ó, é o branco que pode morrer ali. Aqui tá aparecendo o meu risco, então eu vou passar um pouquinho, aqui borrei um pouquinho, vou limpar. É um trabalho de paciência, mas o resultado é fantástico. Eu amo olhar, depois que termino de pintar, eu coloco geralmente os panos na minha frente ali e fico lá observando. Eu gosto demais. E às vezes me surpreendo descobrindo alguma coisa que eu podia melhorar. Aqui, ó, posso trazer esse branco até sumir. Aqui, essa parte aqui ficou por cima. E é uma parte que a luz está batendo. Então, eu posso pôr um pouquinho do branco também. Eu só não devo trazer muito, porque aqui já passou para o rosa e aqui já é o vermelho queimado. Vai ficar bem bonito. Eu vou adiantar essas folhas e essas fitas. Daí depois eu dou uma passeada com você, mostrando cada um como ficou e mostrando a luz e a sombra. Essa daqui é a última folha e eu resolvi mostrar para você, porque ela tem uma dobra aqui e uma dobra aqui. Primeiro, passei o verde soft, passei o rosa inglesa e agora eu tô colocando o verde pinheiro. Aqui, em todas elas que estão por trás da flor, você precisa deixar o verde fazendo toda a base, porque é uma área de sombra. Aí, aqui, ó, eu já vou deixar o verde também atrás das dobrinhas. Olha como é que vai ficar. Coloco o verde e daí dou uma esfumada pro lado de dentro. Aí já aproveito aquele pincel sujinho e faço aqui por fora, em cima do risco. Agora eu pego mais um pouquinho do verde e vou fazer aqui, ó, o centro. Do mesmo jeito que eu fiz todas as outras. Eu vou acentuar um pouquinho essa dobra. Então, o que que eu faço? Eu volto com a cor mais clara que a gente tá trabalhando aqui, que é o verde soft. Aí, fiz aqui e agora aqui. Bom, esse é o básico da dobrinha. Agora eu vou continuar, vou terminar as folhas, fazer o acabamento de fora e vou terminar essas fitas também. Olha, tá vendo esse lado aqui como ficou? Preste atenção num detalhe. Sempre que a fita fizer assim, ó, um quadradinho, uma esquina, naquela esquina você põe um pouquinho de sombra. Viu como ficou? Esquina, sombra. Ah, aqui tem claridade, aqui tem claridade. Outro detalhe. Na folha, aqui eu tenho dobrinha, já tá seco. Então, eu posso fazer um acabamento com o verde soft na beiradinha da dobra, do mesmo jeito que eu faço com o verde mais escuro em volta. E aqui, essa folha tá por cima daquela. Então, eu posso pôr também assim, ó, um detalhe de luz. Isso em todo lugar que a folha estiver por cima. Aqui também, ó, essa ficou por cima desta. Então, eu posso pôr uma pinceladinha de luz aqui, só para acentuar. Aqui também, uma pinceladinha de luz, mais uma. Não precisa ser aquele contorno perfeito. E aqui, lembra que a gente fez a dobrinha? Então, também vou colocar uma pinceladinha de luz.
Onde mais? Aqui, ó. Que também eu tenho mais uma dobrinha. Uma pinceladinha de luz. Sempre eu gosto de fazer com o verde mais claro que eu usei. No caso foi esse. Nessa laçada aqui, também a gente tem aqui, ó, uma esquina. Aqui, ó. Então, aqui um pouquinho de sombra. Vai fazer aquele quadradinho. E depois você pode até ainda com o branco aqui, ó, com o contorno, você pode acentuar essa luz. Repare como ficou as sombras, né? Quem tá por trás. E nesse daqui também a gente tem ali um quadradinho aqui, ó. Tonho, 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 tonho. Então, coloco. E assim, nunca, não deixe reto. Porque quando tá reto, supõe-se que a fita tá passando uma por cima da outra. Então, aqui você dá pinceladinhas assim. E depois, o branquinho, que também vai sumir para os dois lados. Ó, branquinho que vai sumir para os dois lados. E o contorninho, você pode fazer aqui, ó, começa no branco e vai morrendo ali para cima daquele escuro. Aqui onde eu tenho que fazer o acabamento com o branco. Então, é aqui, com o pincel zero. Ele vem aqui e depois esse daqui, ó, eu vou puxar, eu vou encontrar. E ali atrás eu vou puxar com o vermelho profundo. E aqui dentro eu vou puxar também com o vermelho profundo. Aqui a gente tem um pouquinho de luz, mas foi só o rosa inglesa mesmo. Mais um pouquinho do branco aqui. Já tá meio seco, aí já fica caracterizando luz seca, porque ele já não tá misturando mais, ele fica mais na superfície. Então, dê uma olhada nas folhas, quem tá por baixo fica escuro, quem tá por cima fica mais claro, as ranhuras, as sombras. Agora nós vamos fazer esta flor, porque ela ficou por trás dessa outra aqui. Eu vou fazer pétala por pétala, porque eu sei que esse é o método que para vocês fica bem mais fácil de entender. Usando o pincel número 10 para preencher. E eu vou preencher com rosa inglesa, esta pétala aqui. Você viu que a gente tem aqui no centro um detalhe. Eu não vou colocar tinta até aquele detalhe, mas eu vou deixar assim, ó, bem em cima da ranhura, eu vou deixar esfumado. Nós vamos trabalhar aqui com uma sombra do vermelho queimado e com uma luz do branco. Eu vou trocar de pincel. Agora eu peguei o número 6 e o vermelho queimado. Com ele, assim, ó, uma minúcia de tinta, só um pouquinho mesmo. Eu vou colocar uma sombra todas as vezes que eu tiver essa curvinha aqui, ó, pra dentro. E vou fazer isso aqui. Dar uma esfumadinha. Aqui eu tenho outra, ó, curvinha pra dentro. E dou uma esfumadinha. Aqui tenho outra, dou uma esfumadinha. Aqui eu tenho uma situação, essa pétala aqui tá por cima desta, então eu já deixo aqui dentro, por baixo, um pouquinho mais escuro. E agora aqui, eu vou deixar essa pétala aqui também por baixo. Então, eu vou pôr um pouquinho de vermelho aqui, para ficar um pouquinho mais escuro, certo? Agora, eu vou lavar esse meu pincel
porque eu vou trabalhar a luz com o branco. A luz vai ser assim, toda vez que você tiver uma pontinha para fora, você põe um pouquinho do branco e puxa para dentro. Não é para ficar listrado. Então, você coloca aquela tinta e vai sumindo com ela pro lado. E dá uma puxada. Olha como que vai ficar. Isso faz movimento. Agora, aqui dentro, nesse espaço, eu vou trabalhar com um pouquinho do vermelho. Eu peguei o escarlate, bem em cima da ranhura, tá vendo? Aí eu dou uma puxada pra fora, deixando assim arrepiadinho. E aqui eu marquei esse fundo, mas essa pétala tá saindo daqui, ó. Lá dentro mesmo, aqui eu tenho dois tons. Eu vou colocar um pouquinho do sépia. E esse sépia, olha, ele não vai... Pode ser o vinho, pode ser uva, pode ser berinjela. Ele não vai cobrir o vermelho, tá vendo? Bom, feito isso, agora eu vou preencher essas duas pétalas pra gente ir um pouquinho mais rápido. Preenchido, primeiro, todas as curvinhas. Aqui não são todas, só tem duas. Aqui, ó, as duas curvinhas. Vou deixar essa pétala por trás daquela, então eu já vou puxar aqui também. Lavo o pincel, já venho com o branco. Aqui um pouquinho mais acentuado, porque é uma divisão de pétala. Já vou colocar nessa também. Aqui ficou por trás, já coloquei um pouquinho. Lembrando sempre de puxar aqui, ó, para o centro, não atravesse, tá? Em seguida, o branco. Aqui mais acentuado, porque tá por cima dessa. Agora o vermelho escarlate. E um pouquinho do sépia. Vou preencher as outras duas. Preenchido, agora sombra, primeiro com o vermelho queimado. Aqui eu tenho uma situação. Essa flor aqui, ela tá por cima dessa. Então, toda a área que essa ficou por baixo aqui, ela vai ficar mais escurinha. Todo esse contorno. Então, vou colocando de pouquinho e vou dando uma esfumadinha. Aqui, ó, em um espaço maior, pode ficar até mais escurinho. É uma entranha. Agora, eu tenho aqui uma situação também, ó, essa pétala aqui, ela fez uma dobra aqui, ó. Então, eu vou pôr um pouquinho de sombra. Ela vai ficar mais clara aqui. Aí, aqui eu tenho a divisão das duas. Essa tá por cima daquela, então ela vai ficar mais clara e aquela vai ficar mais escura. Aqui eu tenho uma dobrinha também da pétala, que não vem até embaixo, tá? Aqui some assim, ó. Aqui vai ficar mais escurinho. E agora, todos os fundinhos com um pouquinho de sombra. Aqui, a gente não tá enxergando os fundinhos, porque ficou tudo lá por trás. Você pode deixar assim, você pode deixar assim mesmo. Essa daqui, ó, vamos colocar um pouquinho de sombra aqui. Primeiro aqui, para dividir um do outro. Depois, todos os altinhos, uma pinceladinha.
Aqui que tá por cima. Aqui que tá altinho. Essa parte aqui tá por cima daquela. Então, já vamos deixar um pouquinho mais clara. E aqui tem uma pontinha, que tem um pouquinho de luz. Depois a gente tem a pontinha aqui da dobra. E tem essa beiradinha aqui que tá por cima. Agora eu vou colocar o vermelho. Esse daqui, se você não consegue fazer com um pincel maior, eu tô fazendo com o pincel 6, que tá bem aparadinho. Você pode fazer com um pincel 0, só que aqui dentro daí preencha. Depois você pega o 0 só pra fazer aqui as pontinhas, vai ficar bonito. Lembrando que isso daqui, ó, tem que ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Não pode deixar uma muito comprida e outra muito curtinha, porque é bem simétrico. Tô pondo mais aqui para cobrir o risco que tá aparecendo. Agora eu vou pôr um pouquinho de sépia aqui, ó. Ele vai fazer isso aqui. E ele fica riscadinho também. Essa parte aqui, ela não fica assim tão marcadinha. Então, você só passe o pincel em cima da linha para tirar aquele contorno. Bem de leve. Agora, eu vou voltar com o branco aqui, por exemplo, ó. Esse branco desce um pouquinho. Aqui também, ó. Aqui também. Aqui. Isso aqui vai sumir um pouco ainda, e tá bem úmido. Ó, faz esse movimento. Nessa pétala aqui, acho que eu vou colocar uma dobrinha. Pego um pouco de tinta, um pouco a mais de tinta, e faço assim, ó. Saio dali, viro aqui. Olha só. Agora, nós vamos pintar a outra enquanto essa daqui seca um pouquinho, porque eu ainda vou realçar esses pontos de luz. Ele vai secar, ele vai sumir um pouquinho, aí depois eu vou fazer uma luz seca. Então, vamos para outra flor. Essa daqui, eu vou encher inteira. E depois eu volto para trabalhar com você a luz e a sombra. Esse daqui, eu quero mais clarinho. Mas mesmo assim, eu vou colocar um pouquinho de sombra. Aí eu vou deixar mais espaço para trabalhar o branco. Ui! Quando tiver uma curva assim, ó, bem acentuada, aí você até pode pôr um pouquinho mais de sombra. Aqui é importante ter sombra, porque aqui vai separar uma pétala da outra. Aqui também, ó. Vou deixar essa pétala por cima, então aqui embaixo fica mais escurinho. Agora aqui, vou pôr aqui um pouquinho, aqui um pouquinho. São fundinhos, tá vendo? Só que eu quero deixar ela bem mais branca. Então, tô colocando só uma pontinha de tinta. Aqui um pouquinho mais, porque para separar uma da outra. Essa daqui agora, ela tá por cima. Então, aqui um pouquinho mais. Cada fundinho um pouquinho só. Não tenha preguiça, tá? Porque às vezes você fica com preguiça e por pouquinho você perde de deixar um trabalho muito mais atraente. Às vezes um pequeno detalhe faz uma diferença grande no trabalho. Aqui, aquela de lá tá por cima, a sombra vai sempre na que tá por trás. Pontinho, pontinho, pontinho.
Bom, toda sombreada, agora vamos fazer o branco. Começando aqui, olha, viu como eu já tô colocando mais tinta? Mas não é para fazer só isso daqui, vai ficar estranho. Você tem que dar uma disfarçadinha para os lados. Coloca essa tinta e vai fazendo ela sumir pro lado. Ó, coloquei. Agora de leve eu venho passando o pincel em cima. Você viu como eu não cobri aquelas linhazinhas de vermelho queimado, que é a sombra? Por até um pouquinho mais de branco aqui nesse meio, para ela ficar um pouquinho diferente o tom dessa outra. Aqui também. Você pode fazer essa flor aqui também em tom de amarelo, você pode fazer em tom mais forte. Eu gosto muito, e no meu caminho para a igreja, que às vezes a gente vai caminhando mesmo, é muito bonita a rua, era cheia de arvorezinhas de hibisco. Quando aquilo tá florido, na verdade ele floresce o ano inteiro, mas mais para primavera, verão, é muito mais. Fica muito bonito. Essa tá por cima, então vou puxar aqui até embaixo. Bom, você já viu como que eu vou fazer, então vou terminar isso daqui. Já fiz toda a volta, agora eu vou colocar o vermelho. Aí, eu pus o vermelho, agora eu vou pegar o sépia, vou colocar bem aqui dentro, vou puxar um pouquinho para cima do vermelho, mas não vou cobrir muito. Desse lado de cá é só um pouquinho, porque essa pétala ela tá na frente. A gente não vê lá dentro, lá no fundinho. Agora eu vou lavar meu pincel, eu vou fazer aqui, ó, um acabamento com o próprio rosa inglesa. Eu vou fazer bem em cima aqui, ó. Acho que vou ter que puxar mais um pouquinho do vermelho aqui, porque o rosa inglesa sozinho, ele não cobre o risco. Então eu tenho que pôr o vermelho e depois eu venho com rosa inglesa em cima. Aqui dá pra ver bem, ó. O risco tá aparecendo bastante. Aí, coloquei até o final vermelho e agora eu vou voltar com rosa inglesa. Ele vai terminar assim um pouquinho mais suave, não vai ficar essa marcação ali tão forte. Mas eu ainda tô vendo o vermelho. Aqui precisa um pouquinho mais do vermelho. Você vai fazendo assim, você vai equilibrando. Essa pétala de baixo aqui, eu vou colocar bem aqui, ó, um pouquinho mais do vermelho. Só que não vou colocar assim, eu vou colocar assim. Esse movimento. Para que esse fundinho aqui fique mais escuro. Isso. Agora eu vou fazer o fundo enquanto seca pra gente fazer o acabamento da flor. Aqui em volta tá tudo sequinho, então já dá pra gente fazer isso. Eu vou usar o diluente, eu vou colocar aqui nessas entranhas, no teu risco vai marcado, tá? Eu não tinha colocado aqui, eu não desenhei aqui, mas eu vou pôr no teu risco. E eu vou pôr o diluente toda a volta, todas as entranhas, todos os cantinhos. Eu não quero colocar água, porque eu quero fazer uns batidinhos aqui e eu preciso terminar agora. E a água, ela me
me faz a coisa crescer, né? Então, lancei mão do diluente. Agora, eu já passei o diluente toda a volta. Eu vou pegar aqui no pratinho um pouquinho de azul Caribe. E olha os pontos onde eu vou colocar o azul Caribe. Aqui, 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 aqui e aqui. Eu carrego o petuá, eu coloco aqui, ó, bem pertinho e vou fazendo assim, eu vou sumindo com ele. O tecido tá bem úmido, o diluente tá. Eu preenchi com diluente, né? Eu vou pôr um pouquinho aqui também. Você viu que não é muito? Eu tô chegando pertinho e tô crescendo assim mais ou menos até 3 centímetros para fora nos cantinhos. Um pouquinho mais. E eu não fico misturando. Eu quero deixar assim, ó, uns rabinhos. Que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um pouquinho do magenta. E com esse magenta, eu vou fazer aqui umas batidinhas. Todo lugar onde eu coloquei esse azul, mas sem cobrir o azul. É só uma batidinha por cima. Eu quero deixar um tom um pouquinho mais alegre. Vai ficar assim mais arroxeadinho. Olha que legal. Agora eu vou lavar o meu pincel. Eu vou pegar um pouquinho do amarelo canário, tiro bem o excesso e vou colocar aqui todas essas partes onde eu não coloquei o azul. Mas você viu que eu não tô preenchendo o espaço, é só uma isca de cor. Olha, aquela pinceladinha ali vai dar para eu fazer inteiro. Agora eu vou usar o rosa inglesa. E eu vou colocar esse rosa inglesa aqui. Você viu? Esse amarelo estava bem alto, quer dizer, ele estava chamando muita atenção. Então, lá no pezinho dele, eu coloquei um pouquinho do rosa. Posso até passar um pouquinho do rosa pro lado. Eu gosto de mesclar as cores. Aqui, ó, tenho só amarelo, então eu ponho um pouquinho do rosa, passo um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá. E assim a gente vai criando um ambiente. E onde tem o amarelo muito puro, tipo aqui, que tá aparecendo muito, aí você põe aqui, ó, mais embaixo, um pouquinho do rosa. Ele vai quebrar esse tom de amarelão. E deixa assim manchadinho. Vou misturar um pouquinho aqui. Eu acho que de fundo já tá bom. Eu vou pôr um pouquinho do azul aqui. Ficou uma alça aqui sem nada dentro, assim. Imediatamente eu vou pegar a minha tinta branca. Esse é o meu pincel número 6 que eu tava trabalhando. E eu vou trabalhar aqui, ó, algumas florzinhas. Florzinhas que vão sumir um pouco por causa do diluente, que tá bem úmido. Ó, limpei o pincel, deixei um rabinho aqui. Onde eu coloquei o magenta e o azul, eu vou fazer esses batidinhos. Limpa o pincel. Agora aqui. 5 pétalas. Eu tô usando o tamanho do pincel. Eu não tô desenhando a pétala, tá? Batidinho, sumiu, acabou. Agora aqui nesse cantinho. O espaço é pequeno, não dá pra fazer muita florzinha. Um rabinho. Se ficar muito espaço vago no meio, você vai dando pinceladinhas, só sujando com o branco.
Isso vai dar uma sumida depois. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sujinho, em cima do azul, mais uns batidinhos. Como eu disse, isso vai dar uma sumida. E vai ficar bem discreto. Com esse mesmo pincel, eu nem lavei. Eu vou pôr uns pontos de amarelo. Não tô nem... Aqui nem tem florzinha, ó, mas se tem uma junção de pétalas brancas, você pode pôr um amarelinho ali. Pronto, isso fica secando. E agora eu vou voltar aqui nesse que já tá mais ou menos seco para fazer um pouquinho da luz. Com o pincel número 6 mesmo, pincel com tinta branca, eu vou acentuar aqui, ó, as áreas de luz. Lembra que eu falei que eu queria esse daqui mais branco? Então, a gente coloca a luz bem aqui, ó, o branco. Aí você vai trabalhando a pincelada, acompanhando o movimento da pétala. Aqui vai ficar desse lado. Aqui vai ficar aqui, ó, no meio, arredondadinho sempre, tá? Olha só o efeito. Eu não vou misturar muito, não vou trabalhar muito essa tinta. Se quiser puxar um pouquinho mais o branco, você puxa sempre no lugar onde já tem aquele branco. Ó, aí vai ficar meio listrado, então prefiro fazer só pinceladinha pra frente e pra trás. Agora, pra gente fazer aqui o pistilo, eu vou colocar esse daqui vou colocar pra lá. Sai bem daqui, ó, do centro e vem aqui. Eu quero terminar ele aqui em cima da pétala ainda. Esse daqui, ele vai sair daqui, vou trazer ele pra cá. Então, com o pincel bem de pezinho e o vermelho queimado, eu vou sair daqui de dentro, ó. Venho, acabou a tinta, agora eu vou pôr o outro aqui, ó, saio daqui, com o pincel bem de pezinho, acabou a tinta. Agora eu vou pegar o amarelo canário e vou fazer aqui, ó, o finzinho. Ó, iluminei. Aí, não começo daqui, eu começo daqui, ó. Daí eu trago o pincel pra dentro. E agora temos aquela partezinha que eu vou cobrir aqui. Então, 1, 2, 3. Aqui eu dou espaço também, vai pegar em cima da folha. 1, 2, 3. São 3 pinceladinhas. E agora, pinceladinhas de amarelo. Vou carregar o pincel 0 com amarelo e vou fazer aqui, ó, um monte de pinceladinhas. É meio que um bastão, não é uma bola. Do lado de cá, a mesma coisa. Nesse espaço, que é mais ou menos 1 centímetro. Muitas bolinhas. Cuidado para não preencher, que nem aconteceu com o meu aqui, ó. Fica mais bonitinho se ele ficar separadinho. Se você acha que tá meio que sumindo, você pode pôr algumas pintinhas brancas. E pode pôr também algumas com o próprio vermelho queimado. Ó, na parte de baixo tô colocando, só para te mostrar. E agora no hibisco, com o pincel 0, um acabamento, ó. Peguei o 0, aí eu vou fazer alguns realces. Quando você tem essa parte escura, fica bonitinho você fazer assim, ó, pra dentro. Não é um contorno, tá, gente? É uma pincelada. Se você contornar, ele vai ficar meio falso. E não é em todo lugar. Olha a diferença que dá aqui e aqui, percebe?
Então, é bonitinho e nós vamos fazer. Aqui temos a dobrinha. Essas linhas você pode puxar assim, ó, pra dentro, acentuando. Eu vou terminar o outro aqui e já mostro pra você. Trabalho concluído, espero que você tenha gostado. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia, muito obrigado. E agora vamos ver para quem eu vou mandar o beijinho especial de hoje. Essa é minha aluna virtual Aline, que mora em Criciúma, Santa Catarina. Ela já fez muitas pinturas acompanhando o canal Sonalu Pinturas e sempre me manda fotos mostrando os trabalhos, pano de prato, toalhas, e eu gosto muito disso. Ela me diz ser grata a Deus pelas encomendas que não param de chegar e pelo sucesso que foram as vendas do Natal. Aline, Deus realmente honra nosso esforço e dedicação. E eu fico muito feliz com tudo isso. E agora, você já sabe, né? Receba aquele beijinho carinhoso da professora.